Vamos lá. Então, como a gente conversou, falei, né? Atos vai ser os discípulos, né? E a fundação da igreja primitiva. Então, vai ser a descida do Espírito Santo, a autoridade divina sobre eles. E agora, especificamente, a gente vai falar sobre a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, vamos lá. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar que eles estão falando foi o lugar que eles ficaram na Galiléia, todos juntos, em uma casa onde eles se reuniam e ficaram ali reunidos falando sobre o reino de Deus e pregando as verdades que foram reveladas por Jesus enquanto ele estava na terra, antes da descida do Espírito Santo. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e a cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Então, uma coisa já bem específica, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Uma coisa muito importante é que com a descida do Espírito Santo, não veio só os dons espirituais, veio também os dons através do Espírito que se revelam de forma natural, como, por exemplo, a capacidade de falar em outros idiomas. A capacidade de falar em outros idiomas. Então, a gente vai ter aí a continuidade, né? A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós a ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão e da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Pafília, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Quer dizer, mas os outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. A mensagem de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naquele céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará da cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres
maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu havia eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu tens me ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus. A todos nós somos testemunhas disso. E todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou o Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro: E os outros apóstolos? Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus, para que seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Receberão o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Ai, meu Deus, chegou, tô arrasada. De tanta coisa maravilhosa em Atos 2. Espera aí que eu vou voltar para eu ver vocês. Ver vocês não, né? Porque vocês não aparecem, mas enfim. Ver pelo menos as fotos e os nomes assim. Vamos lá. Oi, gente.
E aí, o que é que vocês acharam da leitura, Everton e Gilce? O que é que vocês Muito sentiram boa. aí? E aí, Everton? Muito boa. Muita coisa para refletir, né? Muita. Eu E tô aí, processando Everton? ainda, Carol. Porque é forte, é pancada. Primeira observação é que o Espírito Santo, quando ele desce, não só sobre os apóstolos, mas trazendo para a nossa realidade, na nossa vida, ele vai gerar um dom, né? E esse dom, ele não é só um dom espiritual, ele é um dom que se estende às outras pessoas, mas que se estende principalmente para a divulgação, que na verdade é o testemunho do evangelho, né? Qual o testemunho? É falar sobre Jesus, sobre Deus e convencer as pessoas dos seus pecados. Então, quando Pedro e os demais apóstolos eles vão pronunciar, quando eles estão voltando ao Antigo Testamento, citando Davi, os antigos profetas, falando sobre a revelação de Jesus, eles estão dizendo e estão concretizando que aquilo ali já havia sido arquitetado antes, que fazia parte de um plano divino muito maior do que eles imaginavam, que eles não estavam bêbados, né, como as pessoas estavam dizendo, mas aquilo era a própria revelação do poder de Deus, através de Jesus e principalmente através do Espírito Santo, que desceu sobre eles. Então, quando o dom desce, você vê que os profetas, eles falam e mostram autoridade. Vocês observam na leitura e dá para compreender que eles citam com propriedade, e quem escreveu Atos é Lucas. Então, Lucas, ele era uma pessoa que levava em consideração os detalhes, ele era uma pessoa que fazia questão de detalhar o que tinha acontecido em uma ordem cronológica. Então, Lucas detalha com clareza as palavras que foram utilizadas. E quando a gente está lendo lá Atos, a gente vê os próprios povos julgando os apóstolos, dizendo: ah, mas eles não são galileus, né? Eles não têm baixa instrução, não são povos que não são nobres, podemos dizer assim. Como é que nós estamos entendendo em outras línguas? E aí Pedro se apresenta junto com os apóstolos e diz: tudo o que vocês estão vendo e presenciando aqui e ouvindo é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Essa manifestação do poder de Deus na nossa vida acontece porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Reconhecemos que o Senhor Jesus ele foi enviado por Deus. Para quê? Para nos convencer do nosso pecado, nos mostrar que somos pecadores, que ele, sem mancha nenhuma, morreu por nós, pecadores, que não valíamos nada, e a partir dessa morte ele ressuscitou, nos mostrando que nós também ressuscitaremos no Senhor. E quando o aceitamos e quando reconhecemos Ele como nosso Salvador, que morreu lá na cruz, que derramou o sangue, como simbolismo da nossa purificação, que era o que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não existia Jesus, então existia um animal puro, cordeiro, que deveria ser sacrificado para a purificação de um povo, das pessoas que pecavam naquela situação. Então, o Antigo Testamento tinha um símbolo que apontava para Jesus, e no Novo Testamento a gente tem a vinda de Jesus, que é o Evangelho. Então, o Evangelho, em Atos 2, fica bem claro qual é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é falar sobre Jesus, mas revelar Deus. E como nós revelamos Deus através do batismo do Espírito Santo? Como é que eu recebo o batismo do Espírito Santo? Quando eu reconheço Jesus na minha vida como o meu Messias, o Filho de Deus enviado para a purificação dos meus pecados. Quando eu aceito essa verdade na minha vida, eu sou batizada nas águas, reconhecendo que eu sou uma nova criatura, e como nova criatura, eu sou batizada no Espírito Santo. O Espírito Santo me dá autoridade para falar através de Jesus, mas é através de Jesus, levando em consideração que eu vou falar por ele e para ele.
Então, é por ele, eu vou falar por ele, porque eu sou agora uma pequena cristã, eu sou um pequeno Cristo, na verdade. Então, eu vou falar por ele, através dele, que foi a autoridade que ele me deu pelo Espírito Santo, e para ele. Vou falar para ele porque eu vou testemunhar sobre ele. Então, eu vou falar de tudo que aconteceu sobre Jesus e dar a glória do que acontece na minha vida, seja de bom, seja de ruim, ou sobre bênçãos. Eu vou dar a glória para Deus, porque a parte boa que está em mim, que é o fruto do Espírito que está produzindo, as coisas boas que estão acontecendo em mim, são através de Deus, não é através de mim. Então, a parte boa que acontece em mim, a parte de fazer o bem, de representar o amor, de transmitir o amor, de amar a mim, de amar a Deus, amar a mim, amar o próximo como a mim mesmo, vem de Deus. Eu só consigo amar a Deus porque eu reconheço Deus como meu Salvador, na verdade, né? A representação de Jesus Cristo como meu Salvador. Eu aceito Jesus na minha vida. E aí, quando eu aceito o próprio amor, que é Deus, ele faz parte da minha vida. E aí eu transbordo amor, eu transmito palavras. Então, as minhas atitudes boas, o que há de bom em mim, ele é um fruto do Espírito Santo, da minha aceitação, porque se fosse por mim, nenhum bem eu faria, como diz Paulo, né? As coisas boas que eu quero fazer, eu não faço. Mas as coisas más que eu não queria fazer, essas eu faço. Então, porque nós estamos em uma luta espiritual que ela não se estende só aos espíritos tentando nos atacar, mas a própria carne, que já foi manchada pelo pecado lá atrás, né, desde do jardim, que já está marcada pelo pecado, é uma luta entre o bem espiritual que eu recebo, que é o Espírito Santo, e a minha própria carne lutando para conseguir ver ali no final das contas quem é que vai vencer. E aí a gente sempre volta para o contexto. Quando vocês vão observar lá no final de Atos 2, onde a gente estava lendo, que a gente vê que quando o Espírito Santo está sobre as pessoas e nós o reconhecemos, nós compartilhamos, nós somos generosos, nós nos doamos, nós cuidamos uns dos outros. Então a gente vai ver muito aquelas coisas, cuidar um dos outros, amar uns aos outros, compartilhar, doar. O que eu tenho, eu quero que o outro também tenha, porque o que eu tenho é bom, o que eu tenho me alimenta, e se o outro não alimenta, eu preciso alimentá-lo. Então, essa é a expressão, e começa-se a partir daí ter-se a ideia do que a gente vai ver mais lá na frente, que são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, eles se estendem ao amor de Deus. Por isso que eu falo que tudo que se faz de bom não é nosso, é através do amor de Deus, quando a gente o aceita e o reconhece. Então, a gente vê homens em Atos 2, que podemos nos estender a nós, como pessoas incapazes de fazer grandes obras, mas através do Senhor nós realizaremos grandes obras. E através do poder do Espírito Santo, que é através dele a gente vai conseguir fazer milagres, reconhecer milagres. Por quê? Porque a gente precisa e vai testemunhar pela nossa fé. A fé é a certeza das coisas quais a gente não vê. Então, é muito fácil a gente celebrar depois, por exemplo, é muito fácil eu celebrar depois de um diagnóstico contrário. É muito fácil. Mas o que é para acontecer é eu me posicionar como o diagnóstico já tivesse sido contrário antes dele vir. Então, quando eu tenho, por exemplo, hoje eu recebi um diagnóstico de câncer, e aí amanhã não, foi um erro. É muito fácil eu chegar amanhã, ai, amém, Jesus, glorificar, porque foi um erro. Mas eu me posicionei com fé antes disso. Eu me coloquei com fé. Eu disse, eu estou recebendo esse diagnóstico, mas eu tenho certeza que, pelo poder de Deus, isso aqui, sobrenatural, pode acontecer, porque nada é superior ao sangue de Jesus. Nada. E se ele quiser fazer, se ele quiser curar, se ele quiser restaurar, se ele quiser extinguir, naquele momento ele vai fazer. Se ele não quiser fazer naquele momento, é no tempo dele.
Não é no meu. Um dia para mim, para Deus pode ser como 1000 anos, e 1000 anos pode ser como um dia. Então é no tempo dele, da forma dele. Então a gente vê Atos como o poder de Deus sendo revelado e é uma extensão do que nós devemos ser, como pessoas, como corpo de uma igreja. E é bem interessante porque ontem, quando a gente estava falando sobre Atos 1, a gente falou que eram 11 apóstolos porque Judas tinha morrido. E aí eles tiveram que eleger alguém para ficar no lugar de Judas. E a revelação que veio para a gente naquele momento é que quando você aceita Deus, você tem um papel no corpo de Cristo para desempenhar. Judas tinha um papel para desempenhar. Quando ele abriu mão desse papel, até porque o papel dele seria esse especificamente, quando ele abriu mão de ser filho de Jesus, filho de Deus, outra pessoa foi instituída para fazer parte desse corpo. E eu e as minhas, a gente até brincou ontem. Jesus não me tira do corpo, não. Estou fazendo, eu vou fazer o que precisa ser feito. Deixa eu aqui no corpo, deixa eu conectado, porque o corpo é o produto final que culmina em Cristo. Então, Atos, a gente vai ver, arrependam-se dos seus pecados, reconheça que Jesus é o Filho de Deus que foi mandado para purificar você que é indigno, impróprio e manchado, e agora você se torna novo, porque você é uma nova criatura que nasceu na água e nasceu no Espírito. E aí você nasce na água, você é transformado, você nasce no Espírito, e aí você é uma testemunha, você recebe autoridade. Autoridade para falar através dele, e autoridade para falar por ele e para ele. Então é bem engraçado, se vocês prestarem atenção, vai ter aquele, né? Tudo é por ele, para ele e através dele. Então tudo vai se comunir, não, meu Deus, vai se juntar para esse fim. Que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação de Jesus Cristo, para que a gente reconheça que ele é Filho de Deus e que ele veio para nos purificar, para reconhecer, para nos mostrar e para fazer com que a gente se arrependa, para que a gente aceite, seja uma nova criatura, descida tanto na água como renovada no Espírito. Essa é a verdade do Evangelho. É sobre salvação. E a salvação, ela nos alcança a partir disso. Mas ela não é só sobre nós, não é só sobre a nossa salvação. É a salvação que eu recebo e eu compartilho, eu passo para frente, eu falo sobre isso, eu levo sobre isso. Porque se eu recebo algo bom, esse algo bom deve ser compartilhado. Quando a gente recebe uma boa notícia, a gente quer contar para todo mundo. Então, as boas novas, como a gente fala, se é uma boa nova, por que eu vou guardar só para mim? Não, eu vou compartilhar. É sobre isso. É minha revelação hoje, atualmente, sobre essa leitura de Atos 2. Falei tanto. Podem falar agora, eu deixo. Você já falou tudo? Eu e minha bocona. Não, mas tá ótimo. É muito. É assim, é tão, como vocês, bem pesado que a gente fica até sem ter muito o que falar. É Mas é muito exatamente pesado. isso. É pesado, mas se você olhar, é pesado. Porque, querendo ou não, você fala da morte. Gente, é tão engraçado porque a gente vê lá no Antigo Testamento o pessoal lá em Juízes ou lá em Êxodo, né? Sendo pessoas que todos os dias tinham a glória de Deus revelada, tinha pessoas que lutavam por eles, Deus aparecia de várias formas, Deus instituía pessoas para salvar aquele povo, e aquele povo todo dia voltava atrás, todo dia errava. Aí a gente, nossa, se fosse eu, não faria. Mas aquilo é uma representação do que a gente faz. É porque na Bíblia, na história, é muito claro, mas a gente nega Jesus de várias formas durante o dia. A gente Exatamente. nega
a gente nega Jesus a partir do momento que eu não compartilho com o meu irmão a verdade que eu tenho. Não é só o compartilhar da verdade, é o compartilhar de pão, de graça, de amor, de estender as coisas boas que Deus colocou na sua vida sobre outras pessoas. Não é só sobre você. Ah, é porque eu falei mal do meu irmão, é porque eu traí meu irmão, é porque eu matei alguém, é porque eu assassinei alguém. O evangelho não é só sobre você. O evangelho é sobre você recebendo autoridade para falar sobre o evangelho. É você Exato. sendo salvo para levar outras pessoas à salvação. E a gente percebe assim, esse peso exatamente porque a gente faz essa reflexão, essa comparação, né, lá da história com a nossa atualidade. E por isso a gente meio que, vamos dizer, cai a ficha. É, na parte que você falou da guerra, né, da guerra espiritual, que você está sempre ali lutando, é, fica muito nítido. Eu estava pensando, tipo, a gente estava bem firme no Open Heavy, a gente estava bem, né, atuando, e aí começa a acontecer uma série de coisas. Comigo também, e isso vem se repetindo. Quando está mais firme, até estava falando com a outra pessoa, já vai, com a outra pessoa esses dias, quando a gente está bem, aí acontece algo para desafiar. Mas é É. isso. Eu vou precisar me ausentar um pouquinho agora, mas estou por aqui. Eu assisto o finalzinho gravado. Tá bom, eu mando para você. Eu vou mandar o link quando a gente terminar, para a gente ficar Tá bom. refletindo nessa verdade pesadíssima. Pois é, mas muito bom. Muito bom que a gente está tendo, tem que agradecer por estar tendo essa oportunidade, né, para essa reflexão. Muito bom mesmo. Exatamente. Chegou aqui um sobrinho lindo de tia, bem gostoso. Disse a Ai, que bichinha. bom! Eita, chegou Chamei, dois. chamei de tia assim, hein? Eu sei o que é ser tia, Pois bem é, chamego mesmo. pois é. Ah, pois tá bom, pois muito obrigada e até a próxima. Até, beijo. Beijo. E uma coisa muito que Gilson me fez pensar agora é sobre a gente estava indo espiritualmente bem. Só que eu continuei, mesmo eu não conseguindo compartilhar com vocês, e eu lembro de vários dias de Teodora internada, e eu lá de joelho, orando de madrugada, adorando o Senhor, dizendo o quanto Ele é bom, agradecendo por todas as coisas que Ele fazia, porque eu sempre, é outra frase que eu guardo muito dentro de mim, Deus barra Jesus barra Espírito Santo barra essa trindade é a única certeza da minha vida. Então, isso é uma frase que dá significado na minha vida, é a única certeza da minha vida. Então, eu posso estar perdendo tudo, eu posso estar sofrendo por tudo, muita coisa pode estar acontecendo. A única certeza da minha vida que eu tenho é essa revelação. É Deus, é Jesus, é saber que o mundo pode estar caindo, mas Ele é que vai me sustentar. É saber que toda dor que eu estou sentindo, ela vai passar, porque quem cura as minhas dores é Ele, quem cura as minhas enfermidades é Ele, quem me resgata é Ele, quem me puxa do vale é Ele, quem faz eu subir no pico é Ele. Então, tudo é Ele, né? E o Everton comentou aí, eu queria ter um dia a capacidade de entendimento que você tem. E é sobre isso, a capacidade de entendimento que eu tenho não é minha, foi herdada por Deus através de um dom. Então, é de Deus, né? E se ele me deu, isso também é uma responsabilidade minha. Quanto mais entendimento eu tenho, mais cuidado eu tenho que ter com isso. Cuidado e responsabilidade, cuidado de como eu falo sobre isso, cuidado e de que momento eu falo e como eu falo, porque não é dizendo que eu tenho que pisar em ovos por conta disso, não, porque a gente está falando de um assunto que é muito sério, é sobre responsabilidade. E no ponto de vista espiritual, nós que levamos a mensagem, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós seremos julgados com um peso diferente, porque nós nos colocamos como pregadores da palavra, como disseminadores da palavra. Então, isso é uma responsabilidade muito grande.
Então, toda vida, antes de eu ler sobre a palavra, eu peço a orientação do Espírito Santo, eu peço que ele se revele, eu peço que seja ele falando e não eu, que não seja só um estudo que eu estou fazendo ali, não seja só uma leitura, não seja estudar por estudar, mas seja a revelação de Jesus, seja a revelação de Deus ali, o que é que ele quer me dizer naquele momento, o que é que eu preciso. E eu sinto uma vontade muito grande de compartilhar, então eu sei que não é meu. Se eu quero compartilhar algo que é bom, não é meu, é de Deus. Então, quando eu leio, quando eu compreendo, quando vem uma luz, Everton, assim, sobre clareza sobre a minha vida, sobre uma palavra que eu estou lendo, eu quero imediatamente compartilhar. Quantas vezes não mandei áudio para Yasmin falando sobre isso? Então, é uma responsabilidade. Se você quer essa responsabilidade, ore. Você pode ter certeza que ela vai chegar sobre você. Então, a gente ora e a gente se conecta. Se você pedir, ele vai dar, ele não vai negar isso a você, não. E ele vai lhe mostrar o quanto é pesado, porque você vai ter, como é que eu posso dizer? Você vai ter uma revelação e aquela revelação ela vai entrar dentro de você de uma forma que vai sair rasgando você e vai dizer a sua responsabilidade é essa, você não pode se omitir. Você tem que se posicionar. Na verdade, o evangelho é sobre posicionamento também. É sobre você se posicionar contra todos os outros princípios que não são de Deus. E aí você ter certeza que você vai ser atacado, que você vai ser ferido, que é a batalha espiritual. E ontem isso ficou muito claro, muito claro. E eu lembro que na hora que eu ia ser, eu até vou repetir isso, na hora que eu ia ser atacada, eu disse, me perdoe, Jesus. Perdão, Jesus. Primeira coisa que veio na minha cabeça, perdão. Pode ter sido perdão que eu pedi. Eu nem lembro o motivo de eu estar pedindo perdão, mas eu estava pedindo perdão. Perdão por não falar o suficiente sobre você, por me negar, por não acreditar no potencial que o Senhor colocou sobre a minha vida, por não governar, por não mostrar a autoridade que vem através do Evangelho. Perdão por atingir o meu amigo, por não amar como eu deveria me amar. Então, quando a gente se posiciona, a gente tem que estar preparado, porque a gente vai ser atacado. E eu sinto que eu sou atacada frequentemente, muito forte. Mas Deus fortemente me mostra que Ele é muito mais forte do que isso. Aí eu consigo ficar de pé. Eu digo, se eu tô de pé, é porque realmente eu não tô sozinha. Quem tá comigo é Ele. Porque se não fosse, eu não tava não, viu? Pode ter certeza. Pode ter certeza. E aí, Everton, quer falar alguma coisa? Yasmin? Eu vou ficar aqui, bere, bere, bere. O espírito descendo e a gente falando aí até 3 horas direto. Ai, meu Deus. Vamos orar, gente, pra gente poder dormir aí com o Espírito Santo. Vou orar, tá bom? Vocês acompanhem a oração. Vamos lá. Peraí, que eu tenho que ficar de joelho, porque hoje não tem como não. Como todos os dias, tem que ser de joelho. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Obrigada pelas nossas vidas, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada pelo Senhor se revelar, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Senhor apagar o nosso passado, obrigado pelo Senhor nos restaurar, obrigado pelo Senhor nos transformar. Obrigado pelo Senhor nos transformar em novas criaturas, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelo batismo do Espírito Santo. Obrigado por o Espírito Santo poder fazer grandes obras através de nós, meu Pai. Eu sinto a tua misericórdia em nossa vida todas as vezes que o Senhor me usa, meu Deus. Todas as vezes que o Senhor usa os seus filhos, Pai. Muito obrigada.
Senhor, que o Senhor continue nos usando para falar sobre o Senhor, meu Pai, para testemunhar o teu poder pelo Senhor e para o Senhor, meu Pai. Que o nosso ego ele seja derrubado e que cresça dentro de nós, meu Deus, apenas o Senhor, o teu poder, meu Deus. Em nome de Jesus. Aprimora em nós, meu Pai, a fé, a sabedoria, o entendimento, a clareza da tua palavra. Que possamos estar, meu Deus, sempre de joelhos antes de qualquer situação, antes de qualquer coisa, meu Pai. Que possamos sempre, meu Deus, orar, pedir direcionamento para toda e qualquer situação, meu Pai. Que todos os dias o Senhor possa nos alertar de coisas que podem nos desviar do Senhor, meu Pai. Eu não quero, meu Deus, e não desejo me afastar do Senhor. O Senhor é a certeza da nossa vida, meu Deus. O Senhor é a certeza da nossa vida. Através do teu nome, meu Pai, nós vencemos o mal. Através do teu nome, meu Deus, nós profetizamos. Através do teu nome, nós fazemos maravilhas. Através do teu nome, nós somos salvos, meu Pai. Através do Senhor, meu Deus, tudo nós podemos. Meu Deus, eu declaro através da tua palavra e através do teu nome que seremos renovados dia após dia. Que as próximas semanas das nossas vidas serão as semanas extraordinárias, porque estaremos com o Senhor, meu Deus. Que grandes bênçãos, meu Pai, estarão sobre a nossa vida. Que grande renovo estará sobre nós, meu Pai. Que o sobrenatural acontecerá. Que dia após dia, meu Deus, nós vivenciaremos milagres, meu Pai, porque somos os teus filhos. Família, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de qualquer ordem, sejam eles financeiros, de saúde ou de qualquer ordem, ouçam o que diz o Senhor, batam em retirada. As portas do inferno, elas são seladas, elas são fechadas. Todos os inimigos batem em retirada, meu Deus, ao ouvir a tua voz, meu Pai. Ouça o que diz a voz do Senhor. Nada é superior ao sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos os problemas, eles já foram derrotados. Todos os inimigos, eles já foram derrotados. Porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. No Senhor nós já vencemos. Estamos salvos, lavados e purificados pelo teu sangue, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela renovação. Muito obrigado pela salvação. Porque mesmo que a gente não mereça, meu Deus, o Senhor estendeu ela sobre nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, meu Deus. Nós te amamos. Continue, meu Pai, nossa vida. Continue nos usando, meu Pai, a todo momento, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te adoramos. Muito obrigado, meu Pai. Nós te pertencemos, somos os teus filhos. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, te agradeço. Que possamos dormir em paz e em segurança. Que as tuas bênçãos e proteção se estendam à nossa casa, aos nossos familiares e aos nossos amigos, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que seremos grandes testemunhos da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ai, meu Deus do céu. Tô aqui sem nem aguentar, me levantar. Amém, Jesus. Hoje foi, viu? Ai, Jesus. Tá aí, Everton? Tô só lhe ouvindo aqui.
Se recompor um tempinho para você. Para as lágrimas, né, no meu rosto. Então é isso, meu povo. Aumentar aqui a luz. Vamos embora, dormir com o Senhor, com a graça, mas já chega tão inchado. Meu nariz tá mais grande. Meu nariz tá mais grande, que eu não sei nem se essa palavra existe. Maior, mais que já é. Vamos dormir com os couro quente, viu? Hoje, com os couro quente. Pois tá. Eu vou continuar aqui orando porque eu tô precisando, entendeu? E os couro tá quente, então. Daqui a pouco eu mando um olhar no WhatsApp para vocês. Então, até mais. Beijos, muito obrigada por hoje, obrigado por compartilhar a palavra. Obrigado por sermos ativados na palavra. Em nome de Jesus. Tchau, fica com Deus e proteja a gente, viu, Carolina? Como é? Proteja a gente, viu, nos seus sonhos. Amém, Senhor. Esteja comigo. Querubins, anjos, todo mundo junto comigo nessa obra, para dar certo. Tchau, boa noite. Beijo, beijo, beijo. Tchau.